Com a direção do pastor João Bispo de Santos. Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu pensando aqui, Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Amém. Às vezes a reunião é com muita gente, ninguém está reunido no seu nome. As pessoas pensam que estar reunido no seu nome é dizer o nome dele, é viver a vida dele. Aí você está no seu nome reunido, né? Porque a sua vida está ali. Amém. E a vida, o nome é uma vida. Por isso o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados, porque o nome é uma vida. Glória a Deus. Graças a Deus, é um prazer muito grande, né, estar aqui com o pastor Roberto e a congregação. Glória a Deus. Nós vamos ler essa escritura. Nós viemos lá do irmão Francisco, lá, gosta muito de vocês, lá no Monte Bonito. Tivemos uma reunião de ceia abençoada. E nós estávamos num assunto muito bom lá. Vamos ficar de pé? Quem pode, né? São Mateus capítulo 19. É o capítulo que nós estávamos lendo ali. Vamos ler o versículo 9 só. Às vezes a carne tem um pouquinho mais de sal, né? Às vezes está no hospital, o sal tem que ser controlado, né? Assim, em casa o sal já não tem muito controle. Então hoje nós estamos em casa. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por essa tarde de bênção, por estarmos aqui com o pastor Roberto, a família, a igreja. Fala conosco através de sua palavra. No nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Poder sentar. Bora. Vamos falar sobre uma pergunta entre o povo. Sempre o irmão Brana disse que há uma pergunta, né? Eu estava vendo agora, é uma mensagem que eu estou escutando na voz do irmão Brana: casamento, divórcio, 63. É o pecado original. E essa é a razão porque é perguntado. Quando algum grande fenômeno vem de Deus, uma das primeiras coisas, olha, quando algum grande fenômeno vem de Deus, uma das primeiras coisas que me diz de casamento e divórcio, o povo quer saber. Ele disse, é o pecado original. Então, para entender, tem que voltar a Gênesis, ver como é que foi o pecado original. Porque casamento e divórcio é uma revelação, não é um entendimento. Eu entendi, eu fui revelado. 272, casamento e divórcio. Agora, como sempre, ainda é uma pergunta entre o povo. Como foi nos tempos de Jesus? Como foi nos tempos de Moisés? Nos tempos de Jesus teve esse problema? Nos tempos de Moisés teve esse problema? Hoje tem esse problema. Agora veja, quando ele está trazendo a mensagem, ele não está falando só ao povo em particular, mas também está falando da igreja. Jesus deu uma carta de divórcio para a igreja dele. A igreja de Jesus caiu em adultério em Niceia. E ali ele teve que divorciar dela. Teve que separar-se dela. Ela se tornou a grande prostituta.
ela era sua esposa, virgem, e ela adulterou com os credos, os dogmas, e ali ele teve que dar-lhes uma carta de divórcio. Na mensagem provando a sua palavra, o irmão Branham disse que a igreja que Jesus Cristo casou nesse dia, ela começou com seus pés em Lutero, as coxas em Wesley, os ombros com os pentecostais e a cabeça nesse dia, 211, né, que ele fala, né? Amém. Então, ele teve que divorciar da sua mulher e casar com outra. Agora, como sempre, ainda é uma pergunta entre o povo, né? Como foi nos tempos de Jesus, como foi nos tempos de Moisés, teve que dar carta de divórcio por causa da dureza do coração do povo. E Deus permitiu aquilo. Deus permitiu. Como sempre tem sido e ainda é até este dia, uma pergunta entre o povo, porque o povo quer saber qual é a verdade. O irmão Branham, depois de vir ali do Kenny Sabino, Deus ter falado com ele através da coluna de fogo do Tovelinho, e mandou ele a Jeffersonville pregar essa mensagem. O povo reuniu uma reunião internacional, 23 estados ali naquele colégio. Eles queriam saber a verdade. Agora veja bem, o irmão Branham, na sua igreja, pessoas casadas, homens e mulheres, 2, 3 vezes, ele fala no parágrafo final aqui, e agora? A única coisa que ele fez foi dar-lhes o perdão. Vocês estão confundidos, fizeram isso por falso ensinamento. Aí essa mensagem vem dentro dos 7 selos, porque ela vem depois da abertura dos selos. Ela nunca veio antes dos selos, porque ela estava escondida dentro dos selos, como a semente da serpente. Todas essas coisas estavam dentro do selo. A semente da serpente não é aquilo que ele pregou, a mensagem, a semente da serpente. Aqui, a mensagem, a semente da serpente, o livro ainda estava fechado. Quando ele traz casamento e divórcio, também ele está trazendo a semente da serpente, está trazendo o pecado original. Então, quando ele traz essa mensagem, ele traz em 65. O povo esperava, ele disse, é somente para a minha congregação, somente para o meu povo. Jesus enfrentou a mesma coisa. Moisés, Paulo, sobre a questão de casamento e divórcio. Houve uma pergunta entre o povo. Irmão Branham, era o ano da sua partida. Ele disse, um dia trarei uma pregação. Nos faz lembrar o seu filho, Billy Paul, na pergunta e resposta número 3. Irmão Branham estava numa viagem, voltou, ouviu a notícia que Billy Paul tinha casado. A pessoa, você volta e soube que o filho casou, o pai não soube, a mãe também não soube, né? Casou, fugiu com a moça, né? Juntou com a moça, casou. Ele foi lá, desfez o casamento por eles serem de menor idade. Ele e o pai da moça. E disse para Billy Paul, Billy, você é um homem casado agora. E a sua esposa é aquela lá. E separou eles. E tanto ele quanto o pai da moça. Depois de muitos anos, Billy Paul encontrou a irmã Lois, que é a sua esposa hoje, eles estão já idosos, e veio para o irmão Branham se casar. O irmão Branham disse, não vou te casar, você já é um homem casado. Aí, quarta-feira, quem assistiu pela internet viu. Aí, quando o livro abre, o irmão Branham vem aqui e nos fala. Ele disse, não, Billy, eu vou fazer teu casamento. E quando Deus lhe mostra casamento e divórcio, ele diz assim, ó, 227. Veja, ela tem marido vivo, de modo que nenhum homem pode se casar com ela. Não importa o que ela faça ou quem ela seja, ela tem marido vivo. Não há fundamentos para ela em absoluto. A mulher não pode se casar outra vez, até que o esposo dela
morra. E que se ele está vivo, ela não pode se casar. Não há motivo, porque a queda foi por causa dela. Ela é um produto, subproduto. Ela já não é um produto original. Agora, quando ela casa com um homem, que Deus lhe revelou, os dois se tornam um. Porque se Deus fosse matar Sara por ter rido da cara dele, teria que matar Abraão, porque os dois eram um só. Então Sara foi poupada porque era um com Abraão. Glória a Deus. Agora, o irmão Branham vem aqui e diz, porém, não é para ele, faz que ela, não ele. Entende? Você tem que fazer a palavra andar em continuidade. Veja, nada dizendo que ele não pudesse. Você não tem nada que diz que ele não pode. Amém. Mas ela não pode. Veja, faz que ela, não ele. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Faz que ela diz, é o que a Bíblia diz. Não é dito contra ele casar, mas ela, por quê? Cristo no tipo. Ela não pode. Ele pode. Ela não. Agora isso aqui é ele. Ele disse, Moisés trouxe isso aqui no seu dia. Deus permitiu que ele desse carta de divórcio para o povo, por causa da dureza do coração. Veio Jesus, teve que trazer o mesmo assunto, porque surgiu a pergunta. Era um fenômeno do céu, Jesus era um fenômeno. Moisés também, vem Paulo. Paulo disse que a igreja recebia como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Se fosse possível, arrancava os olhos e dava para ele. Ele tinha aquele problema dos olhos. Surgiu a mesma pergunta em Romanos 7 e 1 Coríntios capítulo 7. A mesma pergunta. A pergunta surgiu nos dias do irmão Branham. A mesma coisa. E casamento e divórcio. Aí ele vem e ele disse, Billy, eu não posso casar-te. Antes da abertura da palavra. E aqui ele disse assim, que o homem, ele disse, nada diz contra ele casar outra vez. Ela sim. Olha, note, é dito que ele não pode casar novamente somente com uma virgem. Ele pode casar novamente, ele pode. Ele pode casar novamente se é com uma virgem. Porém, ele não pode casar com a esposa de outro. De jeito nenhum. Isso não está falando só a ministro, pastor, mas a membro também. Um membro, um homem cristão que segue a mensagem do irmão Branham, porque ele disse, isso aqui é só para o meu povo. Glória a Deus. Você pode ver que ele fala no final que é só para o meu povo. Vocês não são obrigados a pregar isso nas suas igrejas. Mas ele não pode casar com uma mulher divorciada, porque ela tem um marido vivo. Ele se foi, o marido. E ela não pode casar. O irmão Branham disse que ela não pode casar mais. Só se ele morrer. E ele pode. Ele pode casar, ela não pode. Não temos que discutir com Deus nisso. Vamos ver o que ele diz aqui. Note, é dito que ele não pode casar novamente somente com uma virgem. Agora, isso aí está se referindo ao sacerdócio. Aí você volta à página, no parágrafo 221, página 33. Não há ministro que possa se casar com uma viúva. Vocês sabiam disso? Vocês querem ler isso? Muito bem. Procure nos Levíticos. Levítico 21, 7, Ezequiel 44, 22. Isso lhes mostrará que não era para o sacerdócio se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por homem. Esse tipo é da virgem noiva de Jesus Cristo, que eles manuseavam o fogo de Deus, os sacerdotes manuseavam, os filhos de Arão. Nós não temos tempo de ler isso tudo e sair por volta de meio-dia. Nós temos 20 minutos ainda, e aqueles são os filhos de Arão que manuseavam o fogo de Deus.
modo que eles não podiam se casar com uma mulher que tivesse sido tocada por outro homem. Agora Moisés teve um problema no seu dia. Na mensagem, quem dizer isso é este. Foi aonde Balaão foi na parte carnal, na retaguarda, e encontrou esse problema de casamento no ministério de Moisés. O povo tinha o coração duro. Naquele dia, hoje, da mesma forma. Verdade. Glória a Deus. Olha aqui. Porém, ele não pode casar com a esposa de outro, de jeito nenhum. E se ele casa com uma mulher divorciada, ele está vivendo em adultério, não me importa quem ele seja. A Bíblia diz que qualquer que casar com uma repudiada, vive em adultério. Aí está você, nada de divorciadas. Está vendo esse original ali atrás, ao princípio, agora? Casar novamente, agora anote, ele pode, porém ela não pode. Um dia ele disse a Bilipou, ele não podia. Só que isso aqui não tinha sido mostrado para ele. Agora ele disse, ele pode, ela não. Ele disse, oh meu Deus, fiz como mandaste no final. Agora é contigo, Senhor. Já entreguei a mensagem. Glória. Agora é contigo. O irmão Brando ainda disse, eu não estou surrando nem falando contra as nossas irmãs. Mas você sabe o que ele fala aqui. A condição da era, a condição da mulher. Ele diz que a mulher, nós vemos essa mulher no mundo hoje. Ela age pior, ele diz aqui, pior do que uma cadela, age pior do que uma porca, porque eles se unem somente para ter os seus filhotes, uma vez no ano. E ela está pronta todo o tempo, vende o seu corpo. A queda foi por causa dela. Você pega o CD, a fita, casamento de divórcio, você vai escutando, você vai vendo o irmão Brana falando, acompanhando no livro aqui, sobre essa imundície. Ele diz que a mulher nunca deve atrever deixar do homem. Verdade. Ele diz, mas o homem pode te jogar no pó a qualquer hora que ele queira. Por isso a Bíblia diz que a mulher tem que amar, o homem tem que amar a sua esposa. E a mulher tem que reverenciar o seu marido, tem que lhe respeitar, para que eles possam viver em acordo. Amém. Aí mostra que eles são um. Amém. Aí demonstra que eles são um, não há macho nem fêmea, eles são um, eles foram unidos. Amém. Glória. Porque no princípio Deus separou, tirou a mulher do homem, aí ela se tornou um subproduto. Hoje Deus coloca a mulher no homem. Amém. Glória. Os dois se tornam uma só carne. É verdade. Agora, o que Deus uniu, o homem não separa. Amém. Mas o que o homem uniu, o outro homem separa. É verdade. Amém. O irmão Brana faz menção disso. Amém. Há uma união que é feita pelo homem. Amém. Essa não perdura. Mas é uma que é por Deus. Brigando, não se entendendo, mas eles estão unidos. Amém. Glória. Eles estão juntos. Eles lutam ombro a ombro. Eles são espelho, eles são exemplo para os filhos. Aleluia. A gente vendo a condição da mensagem e da era que nós vivemos, a dureza do coração, né? A mulher trai o marido. Aí a mulher vem e diz assim, e o marido que trai a mulher? Hoje os direitos é iguais. A mulher larga dele e casa com outro. Isso é lá no mundo, né? Isso é lá fora. Ela trai o marido, freta com outro. Ele dá-lhes a carta de divórcio. Ele pode casar novamente, ela não pode. Eu estava vendo aqui na mensagem Ser de Deus 98, irmão Brana disse, a Bíblia diz, se a mulher cortar o seu cabelo, seu marido pode lhes dar a carta de divórcio. Ele disse, isto diz a Bíblia. Amém. Agora, veja bem, irmão Brana viu isso e nós não vimos. Verdade. Porque a igreja hoje, a igreja pentecostal hoje,
liberou que as mulheres cortem cabelo, usem calça, Verdade. shorts. Porque eles não têm o olho profético, a era é cega. É verdade, Senhor. Mombrana disse, o cortar o cabelo, o homem já pode dar a carta de divórcio. Agora, quando ele chega em casamento e divórcio, meu irmão, Amém. note, ele pode repudiar sua esposa a qualquer momento que queira. Há duas linhas de pensamentos que tinha nos dias do irmão Brana sobre casamento e divórcio. O irmão Brana diz que as duas linhas, no parágrafo 66 ao 69, depois você pode ver, ele diz que as duas linhas estavam erradas. Vamos ver aqui uma delas. Agora, se isso é assim, nós temos duas linhas de pensamento sobre casamento e divórcio. Isso é, uma delas diz que um homem só pode se casar uma vez, a não ser que sua esposa esteja morta. Será o ensinamento do seu dia. Precisaria realmente de uma mensagem para aquele dia. Amém. Muitas pessoas da mensagem têm essa linha na cabeça. Só o fulano casou de novo, a mulher dele está viva. Mas não é isso que o profeta, que Deus mostrou para ele aqui, não. Ele diz que a Bíblia diz que ele não tem nada contra o homem casar-se outra vez, mas contra a mulher ele tem. A Bíblia tem. Ele diz que haveria um centro em tudo isso. Olha, e essa é uma das questões, mas se for seguindo isso, você vai ultrapassar a direção certa. E se você seguir isso aí, o homem só pode casar depois que a mulher dele morre, você vai ultrapassar a direção certa. Então o seguinte diz, se a esposa ou o esposo, qualquer um, cometeu adultério, qualquer um deles pode ser repudiado e se casar novamente. Você se encontra ultrapassando a direção certa com isso também. Deste modo, veja, não é nem sudeste, nem nordeste. Nós queremos diretamente leste. Você não teria mais escritura quando fosse nessa direção? Você não teria mais escritura quando fosse naquela direção? Nós queremos saber onde a escritura bate com a escritura e saber qual é a verdade disto. Cada um toma um caminho diferente. Ele diz, no caso de um ministro, ele tem que casar com uma virgem. Que às vezes nós encontramos uma pessoa que casou com uma pessoa, mãe solteira, que teve um deslize na vida, e ela tem que ser redimida. Que ela não casou. Ela não casou, ela viveu no mundo das drogas, arrumou um filho que não sabe nem quem é pai, ou de repente sabe. Então ela vem para Deus, ela é redimida por um irmão fiel ali. Agora aquele irmão não vai poder ser um pastor, porque aquela mulher já foi tocada. Só que ela foi redimida, ela é uma virgem para ele. Se ele tem uma chamada, claro, o seu pastor vai lhe ensinar, se ele tem uma chamada, que ele terá que casar-se com uma mulher virgem. Olha só. Nós queremos saber onde a escritura bate com a escritura e saber qual é a verdade disso. Cada um toma um caminho diferente e fala em trazer a resposta correta, mas ainda tem de haver uma resposta. Agora, uma mensagem que o irmão Brana esperou anos, mais de 33 anos, para poder pregar. E ele não pregou até que foi comissionado a pregar. Lá no Quênia, entre as rochas, ele estava numa manhã. Quando as crianças da escola saíram lá fora, a professora levou para ver o fenômeno. E alguém disse, só pode ser Deus falando com o irmão Brana ali em cima. Não tinha nuvem, não tinha nada, só aquela bola de fogo que descia. E ele falava tudo isso para ele. Falava isso aqui, Note, ele pode repudiar sua esposa a qualquer momento que queira. Porém, ela não pode repudiá-lo. Ele pode me fazer, ele pode me lançar no pó a qualquer momento que desejar. Porém, irmão, é melhor que eu nunca tente lançá-lo ali. Eu estou liquidado. O tovelhinho descia e falava essas coisas para ele. Salomão podia casar com qualquer mulher que não fosse casada.
ele podia casar com qualquer mulher que quisesse. Um sacerdote podia casar somente com uma mulher que fosse virgem. Porque o sacerdote, o pastor é homem também, ele não é mulher. Mulher não foi chamada ao ministério, ela não foi chamada para ser pregadora. Por isso, irmão Brana, no início dessa mensagem, ele disse: o sol está no seu lugar, a lua também, as estrelas também estão nos seus devidos lugares, mas o homem não, nem a mulher. A mulher está no púlpito, o homem está sentado no banco escutando, né? A mulher está lá prendendo os bandidos, correndo atrás de bandido, dirigindo lotação, táxi, fora de lugar. O lugar dela no lar. É uma estrela fora do lugar. Estrelas errantes. Verdade. Nuvens sem água. Ela está fora de lugar. Agora, o que o sétimo anjo vem? Colocar as coisas em seus devidos lugares. Glória a Deus. Ele diz que no princípio não foi assim. Agora ele está mostrando para nós o que aconteceu depois do princípio. O que foi no princípio? É que as pessoas não entendem. Que os filhos iriam pela palavra. É verdade. Glória a Deus. Ela seria mãe, ela traria os filhos, como Maria trouxe. Adão falaria a palavra. Glória. O menino geraria no seu ventre. É. Mas Satanás pegou o sexo que Deus deu para os animais, Verdade. para ter os seus filhos uma vez por ano. Entrou na serpente que tinha um lugar para uma alma. E foi da coisa mais preciosa que Deus fez a mulher. Ela. E trouxe a sua mensagem para ela. E disse: você pode gerar também. E pode gerar mais do que um. Você pode ter prazer mais do que uma vez. Aí é onde entrou o pecado, onde veio a queda, onde ele colocou a semente dele. Que até hoje a sua semente está na terra. Foi onde ele colocou a sua semente no ventre de Eva. Antes do sexo era pela palavra. No princípio não foi assim. É verdade. Glória. Após o princípio, foi pelo sexo. E até agora é pelo sexo. É verdade. Só Jesus que não veio através do sexo. Amém. Glória a Deus. Veio pela palavra, porque ele era o segundo Adão. Amém. Isso é muito tremendo, né? Glória a Deus. Agora vemos, porém um sacerdote não podia fazer isso, né? Davi era rei, ele não era sacerdote. Mas ele casou com uma mulher, depois que o marido dela morreu. Nabal, ele casou com Abigail, mas só depois que ele morreu. Ele tentou matar um homem para casar com a mulher dele, que achou muito bonita, já tinha adulterado com ela, mas ele fez errado. Ele montou ele na frente da batalha e disse: não, ele morrendo, ela fica viúva, eu caso com ela. Mas ele cometeu erro, porque ele sabia que podia casar com a viúva, ele não podia casar com o Urias vivo. Aí foi onde ele cometeu o erro dele, o pecado dele. Se ele esperasse como Deus, só que Deus não ia matar o Urias. Urias era um homem justo. Verdade. Nabal era um homem louco, terrível. Porém o sacerdote não podia fazer isso, porque tinha tocado ou tinha obtido a mulher para ser sua esposa, que já havia sido mulher de algum homem. Assim isso mostra a virgindade da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A noiva terá que ser inadulterada, a palavra, não uma palavra faltando em nenhum lugar. Não pode ser uma palavra faltando em parte alguma. Vamos ler mais um pouquinho aqui, voltando, né? Olha aqui. É exatamente como hoje, há duas grandes linhas de doutrina na igreja. Uma delas é o calvinismo e a outra é o arminianismo. Uma delas é legalista, a outra é graça. E nós vimos a descobrir que as pessoas que crêem na graça, os calvinistas dizem: bendito seja Deus, não me faz mal fumar, não me faz mal beber, eu posso fazer essas coisas, eu tenho segurança eterna. Então nós encontramos o outro lado, o do legalista, que diria: eu gostaria de gritar com ele, eu gostaria de falar-lhes uma verdade, mas eu sou cristão, eu tenho de ficar quieto. Veja, você se encontra em duas estradas diferentes, e nenhuma delas está certa.
Agora, é difícil dizer isso, mas é a verdade. Uma disse que a mulher tem que estar morta, o homem voltar a casar de novo. Uma vez um pastor disse para mim, um pastor muito amigo, conhecido nosso: ô pastor João Wilson, quem sabe o senhor podia esperar que a sua ex-mulher morresse? Eu não estou desejando que ela morra, para o senhor casar outra vez. Quando a mensagem se me dá direito de casar. Ele disse: não, quem sabe? E ele está dentro dessa linha aqui. Quando eu escutei mesmo a mensagem, através do pastor Osmar, eu entendi isso aqui. É igual o eunuco, né? Como é que eu vou entender uma coisa se alguém não me explicar, né? A outra linha diz aqui que ambos têm que cair em adultério. Bom, mas os dois estão errados. Os dois estão errados. Ela não pode casar até que o esposo morra. Quanto ao homem, ele não diz nada. Porque ele foi o produto original, ele não foi o subproduto que caiu. Nós precisávamos de ter essa mensagem dentro. Os 7 selos sem casamento e divórcio é incompleto. Os 7 selos sem a mensagem do sinal é incompleto. Os 7 selos com o sinal e sem o casamento e divórcio está incompleto. Tá? Porque quando chega em casamento e divórcio está a resposta. Porque esses são os problemas que nós encontramos na igreja, encontramos nas pessoas. E nós temos que compadecer-se delas. A gente encontra esse problema por toda parte. Eu atendo mais de 10 lugares, mais de 10 congregações, tem esses problemas em todas as congregações. E se eu não tivesse essa mensagem, aí eu ia buscar ideia de um, ideia de outro. Um ia dizer: não, disse para ele esperar a mulher morrer. O outro diz: não, mas ele vai ter que ficar sentado aí. É que as denominações faz. Ó, está casado no papel? Ó, se não está casado no papel, não pode nem tomar ceia. Não pode se batizar. Juiz não casa ninguém. É só uma legalização. Só te legaliza. Né? Pastor também não casa ninguém. O que te casa é a tua palavra. O homem vale tanto quanto a sua palavra. Agora vemos aqui, ó. Note. Ele pode repudiá-la, porém ela não pode repudiá-lo. Ele fez isso, provou isso. Nos dias quando Lutero, Wesley e os pentecostais, olha só, agora ele já está mostrando isso aqui junto, tipificando com a igreja. Ele pode repudiar a mulher. Ela não pode repudiá-lo. Agora, só um profeta para nos trazer essas coisas. Numa nação como os Estados Unidos, quando nós falamos dos Estados Unidos, nós vemos que é o berço de tudo. Coisa boa e coisa ruim. E o irmão Branham teve que trazer essa mensagem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, teve que trazer isso aqui. Ele fez isso, provou isso nos dias quando Lutero, Wesley e os pentecostais, quando recusaram tornar-se parte adicional dele ao ter relacionamento sexual e espiritual para ficarem grávida como parte adicional da palavra. Olha, Lutero recusou, Wesley recusou ser uma parte adicional de Deus, engravidar, se dá desta palavra. Você entende? Ela se recusou, a igreja luterana recusou que Cristo tivesse mais algum desejo com ela. A luterana recusou isso. E permita-me dizer isso, você me chamar de alguma coisa de qualquer maneira. Assim é hoje com cada uma delas. Elas falem em tomar essa palavra, elas rejeitam a Cristo. Não, a igreja não quer ter um relacionamento sexual e espiritual com Cristo. Ele disse ser uma parte adicional a ele, ser parte dele.
se fechar com ele, porque quando a mulher casa, ela se fecha no quarto com o homem. Ela se revela a ele e ele se revela a ela. Eles têm prazer. É o que a igreja não tem hoje, é prazer na revelação do selo, dos trovões, do novo nome. Ela não tem prazer com a palavra. Verdade. Ela tem festa, ela grita, ela pula. Mas Deus não é namorador. Porque o negócio de Deus é casamento. É você casar com Ele. Casar com a palavra. Amém. O crente tem que casar com a palavra. E qualquer mulher que recusa um homem, seu filho, não tem direito de ser sua esposa. Tem mulher que não quer saber do filho, não quer saber do marido, não pode ser sua esposa. Isso é que a igreja desse último dia tinha que ouvir. Ele disse: ele me falou. Diga a esse povo. Amém? Você se lembra na Bíblia quando o rei casou com Esther? Porque a rainha se recusou, ele simplesmente obteve outra para si. O que aconteceu quando ela se recusou a sair com o rei e obedecê-lo? É a mesma coisa com uma mulher que se recusa a ser esposa para o seu marido. É verdade. Gente, isso aqui é tão profundo. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Eu gostaria de ver o Brasil hoje, os pastores, ensinar isso aqui para o seu povo. Verdade. A condição, o problema hoje na igreja, falta de ensinamento. A chuva do arrebatamento, do amadurecimento, de fé de rápido, é um ensinamento. Amém. Que é um ensinamento firme a igreja, firme o povo. As pessoas não vão sair dizendo que não sabem. Tem gente que fala um monte de coisa, já leu o casamento de volta, nunca li. Não, o Cordeiro saiu do trono, já leu o C lá, não li. Mas como é que você sabe? Alguém me falou. Não, o juiz não aceita o que alguém me falou. Eu sou testemunha, alguém me disse. Não, você viu? Você leu? Você tocou? Aleluia. Não, vi através do vidro, também não serve. Testemunha que viu através do espelho, do vidro, não serve. Nem através do espelho. Tem que ter visto. Amém. Amém? Glória a Deus. E assim é com a igreja que se recusa a engravidar na era em que agora vivemos para produzir filhos desta era. Olha, nós não somos luteranos, nós não somos wesleyano, nem somos pentecostais. Nós temos de ser os filhos desta era. Aquelas eras já passaram. Eles foram selados para o arrebatamento. Agora é nós. Glória a Deus. O culto que você tem aqui, a mensagem que você escuta, é para te selar para o arrebatamento. Já vou terminando. O tempo vai passando, né? Para produzir um filho desta era, o filho semente. Amém? Espero que você entenda. Não poderia engravidar, não. Assim o que ele fez. E o mundo não viu o filho semente. Não. Nasceu o filho semente. Veio Lutero. Quem viu? Pode um padre louco aí, contra a igreja católica, a Santa Igreja. Mas Deus só falava através dele. O mundo todo só falava só através daquele homem. Deus só estava naquela cidadezinha ali, com aquele homem. Deus não está em mais lugar nenhum. Não está nos Estados Unidos, não está na Inglaterra, nem em Paris, na França, no Oriente, na África, não. Deus, a luz era só na Alemanha. Depois que aquela luz ali apagou, Deus recolheu aquela estrela, aí veio John Wesley. Deus só tratou com ele. Deus só falava só através dele, mais ninguém. Aí tinha os luteranos, denominados, Deus não estava mais com eles.
Ah, mas nós somos de Lutero, nós somos contra a meretriz. Mas Deus não tratava mais com eles. Era outro dia, era outro homem. De repente, surgiu os pentecostais já nos Estados Unidos. Já passaram o canal, já atravessaram o Atlântico, lá em Los Angeles, um lugarzinho hoje esse aqui, lá na Rua Azul, no bairro Glória a Azul. Deus. Umas 12 pessoas ali orando, uma menininha loirinha, um homem escuro, faltando um olho, William Seymour. De repente desceu Deus. Glória a Deus. Deus estava só ali. Vai mais. E aí tinha os wesleyanos, mas não, nós somos de Wesley. Gente, está igual o povo da mensagem hoje. Oh, nós somos de mão branca, que não sei o quê, mas aqueles lá estão errados. Deus não está mais com eles. Deus já está tratando com o outro. Ele já mudou de endereço. Quando o mundo estava, parecia em chama. Luteranos, wesleyanos, pentecostais, presbiterianos, santidade, peregrino da santidade, isso e aquilo. Deus estava tratando com um homem chamado William Branham. Amém. Glória a Deus. Não estava em nenhum deles. Irmão Branham dizia: eu sou um grande homem de Deus, vou na reunião dele, mas Deus só estava com ele. Deus falava, era só ali. Se eles quisessem alguma coisa, tinha que vir Branham. Amém. Então essas mensagens saíram através dele. Quando os anjos vieram e ele foi flutuando no ar, dentro daquela Aleluia. nuvem. Amém. E ali ele disse, eles conversaram comigo naquela manhã ali embaixo. À tarde, subimos. A ciência fotografou, Deus permitiu. E ele vai a Jeffersonville, naquele quartinho. Que hoje o povo está esperando a visão da tenda, o quartinho. Já aconteceu. Lá no quartinho, Deus começou a mostrar o primeiro selo para ele, o segundo selo. Glória a Deus. O anjo entrava ali. Ah, não é assim, ele é assim. Lá no quartinho. Ele disse, é um edifício, mas isso. Ele mesmo não sabia. Mas o edifício é um homem. É o edifício de Deus. Glória a Deus. É a casa de Deus. Lá no quartinho do coração. Ele desceu ali naquele pequeno compartimento. E nós esperando os caminhões de tenda. Já tinha acontecido. Aí ele prega a mensagem com a atração sobre a montanha. 152. Ele disse, agora é tudo história. É verdade. A promessa está cumprida. Glória a Deus. Ele disse, há 3 anos atrás, esse mistério era uma profecia. Agora é história. Tudo já cumpriu. O tempo passou. Glória a O Deus. que resta agora, gente, é aquela vinda para nós encontrarmos a Jesus Cristo nos ares. Amém. O arrebatamento. Glória. Deus abençoe vocês. Amém. No Glória. nome do Senhor Jesus Cristo. Graças. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Eu agradeço a Graças oportunidade, a Deus. pastor Roberto, sua família. Gosto muito de estar aqui com vocês. O bom espírito. Glória a Deus. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, abençoa o pastor Roberto, a sua família, a sua congregação. E abençoe e fortaleça eles a cada dia, Senhor. Dê-lhes a graça, a bênção Graças a nesse trabalho. Glória a Os Deus. teus filhos têm crido na tua Aleluia. palavra. E, Senhor, abençoa ele por esse púlpito aqui ser um púlpito democrático, Glória a Deus. cristão, prana. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos. Amém, amém, Senhor. Glória. Deus assim nos abençoe. Pastor Roberto. Amém, Jesus. Jesus é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim.